Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite nossa de roda de conversa. E hoje vamos dormir bem, vamos sonhar, sonho com os anjos, dormir bem, acordar bem. Sejam todos bem-vindos, sejam todos acolhidos aí a essa noite de roda de conversa, para a gente novamente trilhar o caminho da saúde. E juntos, você não vai estar sozinho. A gente vai estar junto, ajudando, acompanhando todo esse processo. Bom, boa noite para todo mundo. É uma alegria, né? Como todas as noites que a gente tem conversado aqui, é uma alegria imensa estar junto com vocês. Eu acredito que cada vez que nós nos sintonizamos, né, nessa boa conversa, o nosso espírito se alegra mais. E aí, nessa alegria, o nosso sono depois dessas conversas também é de qualidade. Hoje a gente vai falar sobre os sonhos, quer dizer, a gente vai falar sobre o dormir, né? Na verdade, a gente pensou de falar sobre insônia. Só que insônia é uma palavra assim que assusta muita gente, porque tem assustado muita gente. Ou a gente não dorme pelo susto, tem insônia por causa do susto. Então, para ficar um tema mais agradável e para transmitir aquilo que a gente quer dizer, né, que ao invés de olhar pelo negativo, vamos olhar para o positivo. Então, vamos falar sobre o sono. Dormir bem para a gente estar no outro dia bem também. Tá? Então, vamos aproveitar bastante. Não durmam enquanto a gente estiver falando, hein? Deixe para dormir depois. Com certeza. E hoje a gente acolhe também aí na nossa roda de conversa a nossa amiga, também fisioterapeuta, Ana Cláudia Matos e Faria. Seja bem-vinda à nossa roda de conversa, Ana. A Ana, ela é pós-graduada em pneumofuncional, minha companheira, fisioterapeuta, e especialista em distúrbio do sono pela Unifesp. E ela também é fisioterapeuta responsável pela clínica a clínica Alberto Remessar. Não sei se eu falei certo, mas depois, senão, ela me corrige. Seja bem-vinda, Ana. Vamos lá começar então nossa roda de conversa. A gente tem muita coisa pela frente para essa 1 hora. A gente sabe que é curto, mas a gente vai tentar ao máximo ser bem claro. Todos estão convidados, podem fazer pergunta. A gente vai encaminhando também para a Ana. As perguntas que a gente não conseguir responder ao vivo, vamos aqui, logo após a live, a gente vai estar respondendo, a Ana vai ficar também depois com a gente, e a gente responde para vocês todas as perguntas. Então, pode mandar as perguntas para nós, tá? De novo, para quem está entrando agora, seja bem-vindo, sejam acolhidos todos aí à nossa roda de conversa. Olá, boa noite. Meu nome é Ana Cláudia, como a Salete já apresentou. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É um tema bastante amplo mesmo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o sono e tentar ajudar no máximo que nós pudermos para desmistificar algumas coisas e alertar outras, porque o sono ele é realmente muito importante para a nossa saúde física e mental, né? E a gente precisa cuidar cada vez mais dele. Então, se a gente pensar, né, que 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. E o que acontece? Nós precisamos nos perguntar como que está a qualidade do nosso sono, não é? Porque muitas vezes a gente dorme, só que como que a gente acorda? Você acorda bem? Você acorda disposto? Você o que é a qualidade para vocês? Então, a qualidade do sono vai fazer com que a gente tenha um dia bom, né? E algumas pessoas perguntam assim: eu preciso dormir 8 horas por noite? E tem muita gente que fica tentando almejar isso, as 8 horas, tão sonhada 8 horas de sono. E muitas vezes você não precisa disso, né? Porque cada um
têm o seu ciclo. Então, cada um tem dentro de si um ciclo biológico, e esse ciclo biológico, ele pode ser mais curto, então você é um dormidor mais curto, ou um dormidor mais longo, ou você é um médio ali. Então, é o que a gente fala de comum. E isso faz com que as pessoas fiquem um pouco mais calmas, porque muitas vezes, até a própria insônia, a pessoa fica almejando tanto às 8 horas que ela fica ansiosa. E aí ela acaba achando que ela está com dificuldade de sono. Outra coisa, quando nós nascemos, você dorme quase que 24 horas por dia, não é isso? Um bebê, ele acorda para mamar, não é? E nós, depois a gente vai crescendo, aí isso vai diminuindo. E muitas vezes a gente não tem noção de que isso é fisiológico, né? E aí, às vezes, a gente quer mais e mais. Só que não é assim. Então, você era monofásico, dormia o tempo todo. Aí, depois, você fica um polifásico, dorme, acorda. E depois, você fica monofásico, dia e noite, né? E aí, isso vai sendo melhorado com o tempo, né? Porque a gente não vai precisar mais do hormônio de crescimento. Então, o bebê, ele precisa muito do quê? Do hormônio de crescimento. Então, o que ele tem muito? Sono REM, que é outro sonho, né? Esse é o sono dos sonhos mesmo. Então, o sono REM, ele é o sono mais profundo, e o bebê ele tem que ter mais porque ele secreta mais o hormônio do crescimento. Depois a gente vai crescendo, a gente já não precisa mais disso. E na idade adulta, a gente dorme e a gente tem alguns marcadores biológicos, né? Que também ele sofreu muita alteração quando a gente teve o quê? A luz elétrica. Então, se a gente for parar para pensar, quanta coisa aconteceu, né, Mauro? Acho que aí você vai gostar de falar sobre isso. Quando a gente, nos nossos antepassados, nossos avós mesmos, eles tinham o quê? O lampião. O lampião, ele tinha uma quantidade de litros por mês que ele comprava do combustível, que normalmente era... como é o nome? Querosene. E aí a querosene, ela era contada, né? Porque o dinheiro já era contado. Daí ele tinha o tempo certinho para pagar. E depois disso, nós tivemos a evolução e a gente tem a luz elétrica. Tá, com a luz elétrica, o que a gente perdeu? A gente perdeu o ciclo biológico nosso, então os marcadores. Porque antes você tinha dia e noite. Hoje, você tem dia a hora que você quiser. Né? Então, por que todo mundo fica maluco para tomar melatonina? Será que precisa? Alguns casos, sim. Mas será que se eu mudar hábito, eu não melhoro isso? Né? Porque a melatonina, para algumas pessoas, já até tem estudos mostrando que tem algumas pessoas que elas são tão privadas de sono, que se elas entrarem numa sala de cinema, elas produzem absurdamente uma quantidade gigante de melatonina, sabia? Porque ela só precisava do escuro. Ou seja, a gente tem o smartphone o tempo todo a luz, né? Vocês sabiam que a luz do smartphone, ela não é um dos piores fatores. O pior fator é a interatividade, né? Então, quando eu pego um smartphone, eu tenho uma informação. E quando eu pedi a informação, ele me devolveu a resposta. Só que daí eu quero mais. Meu cérebro quer mais, e mais, e mais. E daí você vai clicando em outras páginas, em outras coisas e vai entrando. Então, essa interatividade faz com que o nosso cérebro ele não consiga acomodar. Ele não consiga ficar em paz para ele poder iniciar sono. Então, quanta coisa a luz elétrica nos trouxe.
coisas boas, Legal, mas tem outras que a gente precisa, né? Vou aproveitar esse esclarecimento, né, que a Ana nos deu, essa informação muito boa, e já vou dar uma dica do que fazer, né? Do que fazer assim. É um ponto de acupuntura que você pode gentilmente, né? Gentilmente, então não é pegar e carcar fundo, não. Gentilmente massagear para ajudar, né, a liberar, né? Liberar um pouco a cabeça, o pensamento, porque se é essa interatividade, né? Você querer saber mais, e o seu cérebro está aí, a sua mente está agitada, como é que você vai dormir logo e dormir bem, né? Porque a nossa vida, o nosso cérebro, os nossos órgãos, eles vão funcionando de acordo com o ritmo da natureza, né? A gente pode dar alguns comandos, mas a natureza também tem a sua contraproposta para fazer para a gente. Então, um dos pontos é o que a gente tem bem aqui em cima da cabeça, só que não é bem onde a gente imagina que é o meio, não, né? Se você pegar a ponta da orelha, bem no ápice, e traça uma linha reta, né, seguindo o ápice da orelha, aonde se encontra no centro da cabeça é um ponto de acupuntura. É um ponto que ajuda a gente a ficar um pouco mais relaxado. Os chineses dão um nome para esse ponto de o encontro dos 1000 yangs. Yang é a nossa energia da agitação. Se você massagear esse ponto no sentido do relógio, você vai estar tonificando ele. Se você massagear no sentido anti-horário, você vai estar sedando esse ponto. Então, se você pressiona em cima dele, então seguindo o ápice da orelha, bem no centro, é onde fica a moleira. Se você massagear e sentir uma dorzinha ou uma dor muito forte, é porque você está com a energia muito agitada. Então, massageia com gentileza, né? Deixa a sua mente um pouco mais relaxada. Tá agitada, você é agitada. Então, massageia para relaxar mais, né? Ainda bem que ela é especialista em sono, porque ela dorme bem também. É agitada, mas sabe contrabalançar, né? Esse é o segredo. Agora, o segundo ponto é bem aqui. Pega o ápice da sobrancelha e traça uma linha horizontal, né? Nessa linha horizontal, aonde se encontra, é chamado em chinês de yin tang, ou então os indianos chamam aí do terceiro olho, né? Se você pressionar e também sentir uma dorzinha, é porque aquela atividade cerebral, né, interatividade com as informações, querer mais, né, que a Ana falou, em você está muito agitado, está muito alto. Então, massageia com gentileza esse ponto, né? Por isso que os indianos usam uma pedra ou então um pingo aqui de vermelho para ativar e estimular esse ponto. Então massageia ele, né? Na hora que você estiver deitado, foi dormir, massageia o ponto aqui de cima e esse bem aqui, né? Perto, no meio das sobrancelhas. Esse tá tranquilo. Mas esse aqui tá dolorido. Então, uma outra coisa que eu acho que é bem interessante a gente estar colocando é assim, o sono existe fases, né? E as fases do sono, elas são divididas em não REM e sono REM. Então, a não REM é o que eu falo assim, a fase 1, você percebe ainda que tem alguém próximo a você, que alguém entrou no quarto, então você está num sono bem leve, ela é perceptível. A fase 2, você já perde essa percepção, então se alguém entrar, você já está dormindo um pouco mais profundo. Só que aí você tem o quê? A diminuição de temperatura e também de respiração, então diminui a nossa frequência respiratória e a parte de temperatura, que é outro quê?
é outro marca-passo que eu falo. Por quê? Às 18 horas, por volta das 18 horas, o nosso corpo, ele diminui um pouquinho a temperatura. É muito pouco, mas é um marcador biológico. Esse marcador biológico, ele, para algumas pessoas, tem até alguns estudos mostrando, para fibromialgia, se você colocar essa pessoa numa banheira com água a mais, com uma temperatura mais elevada, melhora bastante as dores, né? Então, só que para o sono, ele cai porque ele está começando a nos avisar que você tem que se preparar para o sono. Então, você deveria estar diminuindo a quantidade de alimento, a ingestão de alimentos, comer uma comida mais leve. Para quem tem insônia, não é legal fazer atividade física próxima a esses horários. Por quê? Você aumenta a temperatura e você perde esse marcador. Então, o que acontece? E isso acontece de novo na fase não REM 2. E aí, o que acontece? Aprofunda mais o sono. É aquela hora que você dá uma puxadinha no lençol, no coberta, porque deu uma esfriadinha. Aí, outra coisa, depois você tem N3. N3, ele vai anteceder o sono REM, normalmente. Ele é um pouco mais profundo. E nessa fase é super importante. Por quê? Você tem uma diminuição da pressão arterial e você também tem regeneração da parte muscular. Então, para quem é atleta, ele precisa muito dormir bem, porque ele precisa recuperar os tecidos musculares. E para quem é hipertenso, se ele tem uma apneia, e aí ele começa a fazer a apneia por muito tempo, o que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai acordar de manhã e normalmente ela vai ter o quê? Um aumento da pressão. Por quê? Durante o sono, eu preciso baixar. Então, eu baixo um pouco a frequência, a pressão arterial, e quando eu acordo, eu tenho um aumento dessa pressão, ela se estabiliza novamente. Quando o paciente faz um Holter, é muito comum o médico mandar depois para fazer a polissonografia, que é o estudo do sono. Por quê? Ele detectou que esse paciente não está tendo queda de pressão à noite. Então, aí ele começa a tratar esse paciente. Esse paciente fez a polissonografia e começa a tratar o sono dele. Quando ele começa a tratar, a tendência é diminuir essa pressão arterial também. Aí depois a gente tem o sono REM. O que é esse tal de sono REM que todo mundo fala? É super simples. Você vê isso na sua casa, com seus filhos, com seus netos. Quando a criança está dormindo, você tem um movimento rápido dos olhos. A criança, ela não fecha totalmente o olho e você vê a movimentação rapidinha. E a hora que você pega no braço, ela não tem tônus muscular, então ela tá molinha, né? Aquilo lá é o sono REM, né? Depois no adulto a gente vê menos, mas na criança a gente pega, parece uma. Eu falava pro Rodolfo, nossa, olha, parece um toco. Porque a criança ela perde totalmente o tônus muscular, ela fica tônica. Olha quanta riqueza do sono, sabe? Eu falo que eu sou apaixonada pelo sono, porque quando você começa a estudar a parte de fisiologia, é linda, né? É você dar pausa, é você poder falar assim, não, vou me desligar agora, desconectei de tudo. É coisa que a gente, às vezes, no inconsciente, você não se dá o prazer, né? Será que essa insônia, ela é claro que ela é fisiológica, a gente acredita nela, não é isso. Mas assim, será que a gente está se permitindo dormir bem, né? Porque às vezes é isso também. Você está tão preocupada, sua cabeça está tão a mil que você não tá dando prazer, você não está tendo o prazer de dormir. E você não está dando a chance de recuperação de todo esse organismo, né?
e eu acho que isso, o sono em si é fantástico. E aí, Mauro, você Legal. tem mais algum Eu queria ponto só- para falar? Eu queria só aproveitar esse gancho, né, que a Ana colocou, que eu acho que é esse do permitir-se, né, Ana? Se permitir também. A gente sabe que todo mundo trabalha o dia inteiro, se é dona de casa, se é fora de casa, mas é tanta coisa que a gente precisa resolver e dar conta naquele dia, que às vezes a gente não se permite, né? Esse descanso. Então, tem pessoas que falam assim: ah, mas é tanta coisa que eu tenho que resolver que um dia só não dá. Então, mas chegou 18 horas 19, eu preciso parar porque é ali que eu vou recarregar as minhas energias para amanhã eu começar tudo de novo. Né? Então, eu acho que o legal dessa nossa roda de conversa é isso, é a gente abrir a possibilidade de ver dentro da minha realidade, né, do meu dia a dia, de cada um que está aqui nos acompanhando, como que eu posso colocar isso na prática. Porque dá, cada um com o seu jeito, mas que é necessário, é muito necessário a gente colocar isso na prática o quanto antes, né? Hoje, se possível. Legal, Porque o olha, que eu tô... desculpa. Pode falar aí. Vai lá, Ana. Então, não, eu acho que assim, uma coisa que é muito interessante, sabe? Tudo na vida que a gente precisa mudar, né, é difícil, né? A mudança, a gente sempre tenta deixar para depois, isso não dá certo, eu não vou conseguir. E quando envolve a família, ainda é um pouco mais difícil, né? Porque você tem que convencer todos, né? Então, assim, eu falo que os pais, eles precisam aprender a se impor. É uma coisa que nós perdemos também, né? Muitos pais, eles não se impõem em algumas coisas que são essenciais para a vida. E uma delas é o sono. Quantos adolescentes e crianças não têm horário, não têm ritmo de sono, que não conseguem dormir 8, 9 horas, né? Então, quanto que vai custar isso para a gente? Né? Então, você quer ser hipertenso? Você quer ser diabético? Eita. Você é isso, né? Porque se você não se programou para dormir, você está deixando o seu corpo adoecer, né? Então, e às vezes assim, eu trabalhei bastante, trabalho com pacientes que eles chegam e já não é mais só o distúrbio do sono, ele é multifatorial, né? Vocês também, a realidade de vocês é essa. E aí você ficar pensando, olha, o que será como que eu vou começar essa história aqui? Porque eu não consigo ver um paciente, uma pessoa, e começar a tratar ela somente por causa do distúrbio do sono. E vocês também não, porque não tem jeito, né? A gente vai querer mudar e a gente vai tentar mudar os hábitos. E muitas vezes não é só a medicação, não vai curar, a gente vai ter que mudar. Olha, a Ana falou aí da melatonina, né? Muita gente procurando melatonina. Então, esse ponto que eu falei, né, que é bem então no centro aqui da sobrancelha, e aí a Cecília até tinha perguntado, né, qual lado que a gente estimula, né, para poder melhorar esse ponto. Então, se a gente está meio cansado, né, ou com a cabeça cheia, a gente vai massagear no sentido anti-horário. Sempre anti-horário, a tendência então é retardar, então é sedar o ponto. Né? Agora, se a gente está com uma mente preguiçosa, aí a gente estimula no sentido horário, que é para agilizar, para fortalecer. Né? Esse ponto aqui, ele fica na direção de uma glândula muito importante, tá? Que é essa que produz a melatonina, que é a glândula pineal. Tá? E olha que interessante, isso tudo que a Ana falou bate com a função dessa glândula, ou, né, com a função desse hormônio, que é a melatonina. Regular o sono,
ajudar a gente a seguir o nosso ciclo, né? Quer dizer, o nosso relógio biológico, né? Fortalece o nosso sistema imunológico. Agora, por causa da pandemia, muita gente com medo aí do vírus e tudo mais, o que a gente vai fazer para fortalecer? Uma das coisas é dormir bem, né? Para produzir melatonina, para aumentar a nossa imunidade. E uma outra notícia, né, da função desse hormônio: retarda o envelhecimento das células, né? Por isso que o pessoal fala do sono da beleza. Tem sentido, né? É importante dormir bem. Se você quer permanecer por mais tempo na sua juventude, se você quer permanecer, quer viver a longevidade, olha, o sono é essencial. Eu estou achando que eu também estou ficando apaixonado pelo sono, viu? É bom. Não é só benefício, fala sério. É igual, muitas vezes, assim, eu acho que isso é uma coisa cultural também, né? Que a gente não pode falar assim só que é de agora, não é isso? Mas eu me lembro que a minha mãe, a minha avó era assim, minha mãe era assim, elas ficavam loucas da vida quando eu queria dormir bastante. Adolescente tem que dormir, pelo amor de Deus. Por quê? Você precisa, primeiro que dá uma trocadinha no ciclo, né? Eles querem ir dormir mais tarde, acordar mais, dormir mais tarde, acordar mais tarde. Então, por exemplo, no Canadá foi feito um estudo e eles atrasaram meia hora, as crianças entravam às 8, eles começaram a entrar às 8h30 na escola. Isso foi tão importante para os adolescentes que as notas melhoraram absurdamente. Então, por favor, deixem os adolescentes dormirem. Outra coisa, a criança não vai atrapalhar o sono dela se ela tirar uma soneca da tarde. Deixa ela, pelo amor de Deus. Por quê? Isso faz com que a gente tenha... Olha quantos benefícios você tem. Restauração muscular, você tem uma higienização de toda a célula nervosa do cérebro, você tem uma diminuição de temperatura, você tem diminuição de frequência respiratória. Ele está começando a vida dele, né? Coitado, deixa ele dormir. Então, a criança, ela precisa disso. Outra coisa, vocês sabiam que os americanos, inclusive, eles denominaram que a nossa geração como 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que triste, né? Eu achei horrível, porque, meu, e aí, quem vai pensar em mim? Você está pensando em todo mundo, mas você não está pensando em você. O que você quer? Né? E daí, quando a gente se depara com uma pandemia, é claro que a gente entra em parafuso. Que estresse é esse? Quanta insônia vai surgir? Porque, olha só, a gente era denominado 24/7. E agora? Olha, a gente não está... Um comentário, né, que a Márcia colocou aqui no Facebook. Olha, comecei a dormir melhor quando trabalhei o alto amor e observei as necessidades do meu organismo. Quer dizer, né, na medicina tradicional chinesa, o sono, quem comanda o sono é o coração. Né? O coração é responsável por manter o nosso sono tranquilo, por acalmar a nossa mente, por fazer a gente viver cada momento intensamente e, ao mesmo tempo, a relaxar os nossos pensamentos. Né? Quando a gente tem a mente calma, tranquila, harmoniosa, é porque o coração está funcionando bem, funcionando tranquilo, funcionando na sua tarefa, que é manter a nossa vida cheio de esperança, cheio de vitalidade. Né? E para que o nosso coração funcione bem, é o amor. O amor, primeiro por si mesmo, né? Que não é egoísmo. Eu tenho sempre dito para as pessoas, olha, uma ideia equivocada que a gente tem
é que amar a si mesmo é ser egoísta. Egoísta é quando você quer aproveitar dos outros ou você quer aquilo que os outros têm para si, quer tudo para você. Isso é egoísmo. Agora, você amar-se para que você esteja bem e a partir do momento que você está bem, você conseguir relacionar-se com as outras pessoas, aí na gratuidade, na autenticidade, na simplicidade, na harmonia, isso é o amor verdadeiro. Então, para eu poder amar o outro, eu preciso me amar. Quando a gente, então, trabalha esse auto-amor, essa autoestima, né, o autoconhecimento também, a gente vai dormir melhor, porque o nosso coração vai estar bem. Né? Então, quando o coração está agitado, vai ter um sono agitado. Quando o coração está pressentindo um perigo, muitas vezes você vai ter um pesadelo também. Né? Então, ame bastante, né? Viva profundamente esse sentimento de amor, de afeto, de alegria, para o seu coração funcionar bem e você poder dormir bem. Ô, Ana, tem uma pergunta aqui de uma pessoa, que ela pergunta aqui, porque você estava falando de 8 a 9 horas, né, para dormir bem. Mas dormir de 6 ou 7 horas, que é a realidade de muita gente devido ao trabalho e estudo, né? É ruim? E como fazer? Não. Então, como eu disse, assim, a gente tem muito, a mídia, na verdade, ela colocou para a gente que deveria ser 8 horas. Mas como eu disse, eu acho que nós temos os dormidores curtos, os dormidores longos e os indiferentes, né? Então, o que acontece? Se eu sou dormidora curta e dormir muito, passar de... tem pessoas que dormem 5, 6 horas e ela acorda bem. Os idosos são assim, né? De novo, o ciclo ele muda, né? E cabe a nós prestar atenção nisso para a gente não deixar esse ciclo muito curto. Mas, por exemplo, eu dormi 6 horas e eu acordei bem e eu tô recuperada, eu me sinto satisfeita com o meu sono, tudo bem, nenhum problema quanto a isso. O problema é que a gente está indo dormir muito tarde, de novo, por causa da luz elétrica, o que a gente ganhou? Um monte de atividades. E aí a gente vai dormir muito tarde e acorda muito cedo. E às vezes você acorda com sono. Então faltou um pouquinho. Ah, dá para recuperar? Não, sono perdido não tem recuperação, né? Então você tem que fazer, eu falo assim, é uma poupança. Você tem que ter a disciplina. Uma coisa que é importante é ter ritmo, né? Então tem pessoas fala assim, eu tô tendo insônia. Mas como que... E aí a gente começa a perguntar, mas como que tá seu sono? Como que é a sua rotina? Eu não tenho. Cada dia eu vou dormir depois que eu termino o serviço ou depois que eu chego da academia. Tentar fazer atividade física um pouquinho antes, porque isso também ajuda, né? Então, se eu aumento muito a temperatura do meu corpo, eu não vou ter o marcador. Então, se eu como demais, eu também vou ter dificuldade para dormir. Então, isso é importante, observar o que está acontecendo que eu estou dormindo menos. Agora, se o meu ciclo é esse, não nenhum problema. Então, pode continuar dormindo 6 horas. Tá. A Ana Regina também está fazendo uma pergunta. Ela queria saber, Ana, para você falar um pouquinho sobre sono e memória. Qual que é essa relação de sono e memória? Então, o sono e memória, normalmente ele está ligado à fase do sono REM. Então, o que é legal? A gente, você manter o ciclo, né, do sono, se você dorme 5, 6 horas, manter isso, manter um horário para dormir e evitar ir muito cansada para a cama. Porque você faz um rebote de sono e depois você superficializa o sono. Daí tem pessoas que falam assim, eu não estou conseguindo manter muito meu sono. E o sono REM, como eu disse a vocês, o que acontece? Você tem uma oxigenação muito intensa da parte cerebral, né?
Então, no sono REM, a gente tem uma higienização. Pessoas que não têm muito sono REM, porque a gente tem de 4 a 5 ciclos de sono REM durante a noite, dá em torno de 25% do tempo que a gente dormiu, tá? De sono REM. O que acontece? As pessoas que têm, às vezes, apneia, bruxismo, pernas inquietas, essas pessoas, elas às vezes têm menos sono REM. Ou então, ela está ficando muito superficial no sono. Então, ela está fazendo muito N1, N2 e ela não aprofunda o sono. Aí a memória começa a falhar. Então, a gente precisa dar uma observada. Outra coisa, se você toma muito estimulante, cafeína, chocolate, chimarrão, chá verde, essas coisas assim, elas podem o quê? Ela não vai diminuir. Tem pessoas que falam assim, mas isso não interfere no meu sono. Eu durmo que é uma beleza tomando café à noite. Tá bom, você dorme. Só que assim, o tempo de sono, né? E a qualidade do seu sono, como que ela tá? Isso pode estar interferindo na sua fase de REM, tá? Eu acho que aí o Mauro tem uma dica, quer ver? Eu senti. Legal, olha, então, a partir da medicina tradicional chinesa, o sono ele pode ser atrapalhado por vários fatores, né? E assim, como a Ana tem explicado para a gente, não adianta a gente pegar uma receita de alguém e tentar usar com todo mundo, porque tem vários motivos, vários fatores, né? Tem que saber o porquê que a pessoa está com insônia, tá? Por que ela não consegue dormir? Às vezes, como eu falei, pode ser alguma deficiência na função do coração. Só que função do coração aqui não é que a pessoa vai ter um ataque cardíaco, não significa isso necessariamente, tá? A função do coração para os chineses são várias. Além de bombear o sangue no organismo, o coração também é responsável pela memória. Aí a questão, então, da memória com o sono. Tá? O coração também é responsável pelo sentimento de alegria. Então, se a gente não consegue sentir aquela alegria, olha, temos que estimular mais o nosso coração para que ele funcione de forma boa, harmoniosa. Tá? Agora, o coração, ele anda junto com outros órgãos. Então, deficiência do coração com baço pâncreas faz com que a pessoa perca o sono. Então, aquilo que a Ana falou, da pessoa comer alguma coisa à noite, né, muito tarde da noite, aí vai ter mais dificuldade para dormir. Porque então, se o baço pâncreas, que vai receber esses alimentos para transformar em nutrientes, né, nos hormônios, né, nos líquidos corpóreos, no sangue, na energia, se o nosso baço pâncreas tem alguma deficiência e a gente come muito tarde da noite, ou come depois que o sol se põe, alguma reação a gente pode ter, né? É mais ou menos aquilo que a Salete fala assim, né, eu tomo café depois das 5 da tarde, chá verde depois das 5 da tarde, eu não durmo, né? Mas é porque então tem que olhar como que está o seu coração, o baço pâncreas, o fígado também. O fígado está muito ligado à raiva, né? Eu fico com raiva, o meu fígado fica ali dando tudo que pode, mas se ele não tem força suficiente, acaba prejudicando a saúde da pessoa. Então, quando a gente está com raiva, tira o sono, porque o fígado agitado vai mexer também com o sono. Tá? Ou então as pessoas têm fogo no estômago. Agora eu falei como os chineses falam, né? O que é esse fogo no estômago? É quando a pessoa tem dificuldade. nem sempre, porque a pimenta às vezes apaga o fogo. Mas quando a pessoa tem dificuldade para dormir, quando come muito, o sono fica leve. As fezes ficam secas, tem mau hálito. Então, tem aquela queimação no estômago, sente como se tivesse pimenta no estômago. Tá?
Então, para cada situação, a gente precisa de olhar qual é a origem, né? Então, por isso que não é um remédio, né? Não é uma receita, né? Não é uma indicação para tudo quanto é tipo de insônia, mas cada situação vai exigir que a gente trate de uma forma diferente, né? Agora, faz muito bem para a gente poder dormir aquela caminhada, né, diária, 30 minutos de caminhada, faz com que você se movimente, o seu organismo vai funcionar de uma forma melhor, acalma também a mente, o coração, por isso que quem tem problema cardíaco, os médicos sempre aconselham, né? Faz caminhada, né? Durante a crise não, mas depois que passou a crise, está mais restabelecido, tem mais força, faz 30 minutos de caminhada diária, né? Porque então a caminhada ajuda a gente a dormir melhor, né? A mesma coisa a gente se alimentar com alimentos que têm, né, que favorece o sono porque tem a melatonina, né? Então, aveia, né? Agora, aveia sem ser cozida, aquela aveia crua, né? Milho cozido no vapor, né? Também ajuda. Cebola, né? Temperada com vinagre natural de maçã, também vai ajudar bastante. Cereja, né? Eu vou começar a falar aqui, a hora da janta, eu e a Salete não jantamos ainda, não sei vocês, mas vai dar fome, né? Banana, olha, a gente é fã de banana, né? Banana cozida no vapor, melhor ainda, ou se for natural, né? Uva escura, arroz integral, hortelã, aquele chazinho de hortelã, não na hora que vai dormir, um pouco antes, né? 1 hora antes, 2 horas antes, um chazinho de hortelã, ou um chazinho de gengibre, né? Tudo isso daí vai ajudando a gente, porque alimenta, né, a melatonina no nosso organismo. Ô, Ana, tem mais uma pergunta aqui. Pode ser que a gente não consiga responder todas, tá, gente? Tem bastante comentário, tá bem legal, assim, algumas pessoas falando, né, que são avós e que têm netas que não conseguem dormir, né, na hora que é necessário dormir, e ainda mais agora que não está estudando, não está indo para a escola, acaba indo dormir muito tarde e acorda tarde também. Então, é um comentário. E tem uma pergunta aqui da Valdete Fraga. Ela está perguntando por que as pessoas roncam enquanto dormem. Que ótimo. Ótima pergunta, né, Salete? Então, na verdade, assim, a gente tem na via aérea várias musculaturas que elas relaxam durante a noite, durante o sono, e não se sabe por quê, né? Eu gostaria de descobrir, mas até agora nada. E aí já fizeram de tudo. Tem alguns médicos que já passaram sonda nesses pacientes. Então, não tem uma musculatura específica. E como a gente tem a via aérea, eu falo que é como se fosse várias dobras de um colchão, né? E aí, a gente, quando ela relaxa, você tem o quê? O palato mole, úvula, você tem toda a parte estrutural, ela vai fechar. Então, a própria força da gravidade ajuda também. Então, o que vai acontecer? A hora que eu deito, principalmente de barriga para cima, favorece o fechamento. E aí eu começo a roncar. E eu tenho pausas. Essa pausa respiratória, ela é a apneia. O barulho, ele pode ser o ronco, mas ele pode ser uma hipopneia, que é um leve relaxamento da musculatura. Só que o que é mais perigoso, que a gente precisa ficar muito atenta, é as pausas respiratórias, que são as apneias. E aí esse paciente, ele tem um relaxamento da musculatura e precisa ser tratado, porque você para mesmo de respirar. E como é feito, então, o diagnóstico? A gente precisa saber se está havendo mais de 5 eventos de apneia ou hipopneia por hora. Então, aí é feito um diagnóstico que é a polissonografia. Eu trabalho com isso, na verdade.
A polissonografia é o estudo do sono. Então, aí a gente vai ter todos os dados do eletroencefalograma, nós vamos ter um termisto, então vai um caninho aqui pequeno, você vai ter aqui um fiozinho para verificar o masseter, que é o músculo, e aí você tem também uma cinta torácica, uma cinta abdominal, e você também tem eletrodos na pele da perna. Todos esses eletrodos, eles vão servir para quê? Para a gente checar como é que você está dormindo. Daí as pessoas falam assim, mas com tanto eletrodo eu ainda consigo dormir? Consegue, porque são pequenos, leves, e aí a gente tem um monitoramento fora do quarto. Aí a pessoa passa uma noite no laboratório do sono e ela vai ter também o acompanhamento de uma técnica que vai ficar observando se não sai fora do lugar, como que ela está dormindo, e ela vai estar relatando isso depois para o médico. Existe hoje também o diagnóstico, que a gente fala tipo 3, que o paciente leva para casa, usa o equipamento, ele é mais simples e dá para a gente detectar também. É importante saber quantas são, né? Roncar não tá certo. Quando você ronca... Travou. Mauro. Eu vou acho que aproveitar travou um que a pouquinho Ana travou, eu só vou responder. É porque tem alguma coisa errada. Voltou. Oi? Voltou. Uhum. Aí, essas pessoas, elas podem estar acima do peso, elas podem estar ingerindo bebida alcoólica em excesso. É muito comum também, eu falo que nosso país ele está se tornando um país de pessoas obesas, né? E a gente precisa olhar isso. O que você está colocando para dentro da tua casa, né? Tem muita bolacha, tem muito açúcar. Eu falo porque eu estava escapando. No começo dessa pandemia eu fiquei desesperada quando eu vi que eu estava ganhando peso e minha família inteira. Daí eu falei assim, opa, eu vou para nutricionista. Daí eu fui e levei as minhas filhas, todo mundo perdeu peso. A casa inteira perdeu peso, mudança de hábito. Porque a nutricionista maravilhosa que eu fui, ela fala assim, ó, você pode comer tudo, só que você tem que fazer escolhas, e faça a sua escolha, não é? Outra coisa que é muito bacana de se pensar, você está tendo apneia porque você está sobrepeso, você está tendo apneia porque pode ser hereditário, você está tendo apneia porque você está ingerindo bebida alcoólica em excesso. Então, o que está acontecendo com você? Eu acho que isso é o ponto, sabe? É perguntar o que está causando isso em mim. E a gente fechar um diagnóstico bem, né? É um conjunto. Eu falo assim, nós estamos aqui para ajudar. Só que você precisa se ajudar também, porque senão eu vou ficar ganhando dinheiro. E você vai se tratar? Talvez não. Então, acho que é um ponto muito importante, sabe? Tem que ser uma troca bem. Eu falo, eu quero fazer uma troca digna com você. Eu te dou o meu conhecimento, você me devolve fazendo o que a gente combinado. E é isso. Então, assim, é uma coisa comum. Aí você concorda comigo que essa fome, ela muitas vezes, ela nem sempre ela é só fisiológica, ela é emocional. E aí você tá ganhando peso, tá roncando. Eu tava roncando já. Eu falei assim, meu Deus, olha que coisa. Eu ainda nem entrei na menopausa. Mulheres na menopausa, a tendência é ganhar um pouco de peso. A gente perde colágeno, elastina e a gente começa a roncar. É uma coisa que, após os 40, a gente tem que observar os marcadores, né? Se a calça não está cabendo, né? Minha filha, corre. Vamos ver o que está acontecendo. Né? Porque é isso que faz a gente roncar. Então, assim, observar o que está acontecendo. É claro que tem a patologia em si,
mas a gente precisa também se olhar, observar o que está acontecendo comigo. E muitas vezes o onco você não vai partir já. Primeiro você faz o diagnóstico, depois você faz o tratamento. O tratamento, às vezes, é usar um aparelho intraoral. Às vezes tem que ir para o CPAP mesmo. O CPAP é padrão ouro para quem tem apneia moderada e grave. E, gente, é muito triste. Eu falo que tem dias, tem noites no laboratório que a gente olha o paciente, dá vontade de ir lá e acordá-lo. Por quê? Ele ronca tanto e para de respirar que a saturação de oxigênio dele chega a 69, 70, e ele faz 100 eventos por hora. De tanta parada respiratória ele tem. Então, é observar o nosso organismo mesmo, né? E o que eu preciso fazer? Eu acho que nosso tempo está quase lá, né? Eu vou falar algumas coisas sobre higiene do sono, né? O que é essa tal de higiene do sono? É mudança de hábito. Você tem que mudar, você tem que olhar o que eu estou fazendo que não está sendo eficiente para a minha vida, né? Então, eu preciso estabelecer um horário de dormir para a minha família, né? Esse negócio eu ponho para dormir e depois eu vou fazer outra coisa, isso não funciona, porque seu filho amanhã ele vai estar acordando junto com você, ele é adolescente, ele vai falar, ué, mas você está aqui, porque eu tô aqui? Dormir essa hora, eu não vou dormir. Então, diminuir luminosidade, barulho, evitar, tentar, no máximo, diminuir o barulho da casa. Deixa para fazer aquilo que faz muito barulho durante o dia. À noite não, porque você precisa de novo, prestar atenção no seu corpo, né? Ver o que ele está nos... Você dá uma encostadinha num lugar mais calmo, você quer o quê? Dormir, né? Então, por quê? Você começou a se desconectar. O smartphone é legal? É uma delícia. Delícia. Só que eu não preciso dele o tempo todo, não é verdade? Eu posso deixar ele carregando à noite no banheiro, eu não preciso dele. Se o despertador precisa tocar, ele vai tocar e vai te acordar, você não tenha dúvida. Por que ele tem que dormir no seu quarto? E o LED da televisão? Precisa ter televisão no quarto? Primeiro, nem precisa, né? Na minha casa a gente não uso televisão. Já moro na roça. Então, assim, é cômodo? Só que daí eu vou dormir com a televisão ligada, vai ter luminosidade, barulho no meu quarto. Uma outra coisa, alimentação pesada. Tentar fazer a alimentação pelo menos umas 4 horas antes, se for mais pesada. Depois você come alguma coisa, faz uma ceia, toma um chá, não tem problema, desde que não seja os estimulantes, né? Atividade física. Nessa loucura de vida que a gente tem, às vezes a gente faz muita atividade física no final da tarde. Para quem tem insônia, não é legal. Por quê? Você está estimulando, né? Então, estou colocando pilha e aí eu vou dormir como? Não vou dormir, né? Outra coisa, o quarto bem arejado, limpo. Eu estou pedindo, eu falo assim, eu não peço luxo, eu só estou pedindo para você deixar um quarto limpo, arejado. Por quê? Se eu tenho um quarto empoeirado, se eu tenho um quarto que não tem, não bata a luz, o que eu vou ter? Ácaro, poeira. E o que isso causa? Entope o nariz. E o que acontece? Eu começo a roncar. E aí eu não sei o que está causando isso. E a rinite, e a sinusite. Então, quantas ites a gente tem, às vezes por causa de um colchão que a gente deixou de trocar, né? Antes de começar a live, nós estávamos falando sobre isso. Acho que a pandemia também vai nos ajudar muito, eu acho, que no sentido assim de prestar mais atenção no que realmente tem valor para a gente, né? O que realmente eu preciso consumir, né? Porque muitas vezes você deixa seu colchão sem trocar há mais de 20 anos. Seu travesseiro você nunca mais trocou, né? E isso faz diferença.
né? Então, será que isso não é importante, né? Será que não está na hora de eu rever isso? Olha, eu estou acordando com dor. Como será que está seu colchão, né? Ou então, estou tendo crise de rinite. Como é que está a higiene desse quarto? Eu acho que isso são pontos importantes. Outra coisa também que a gente fala bastante para o paciente é o seguinte: você, à noite, você vai para a cama e você tem que fazer o quê? Para dormir ou sexo, qualquer um dos dois, mas fora isso, não. Porque você leva trabalho, você leva alimento, tá tudo errado. Para com isso. É para essas duas funções que serve. Então, você tem que levar bons pensamentos, você tem que rezar se você reza, se você ora, fazer uma meditação. Isso é legal. Então, pensamentos bons para a cama, né? E isso também vai ajudar a estimular seu sono. Muito E aí, Legal. bom. Mauro, você tem Gente, dicas? tem muita pergunta aqui, não vai dar para a gente responder as perguntas. Eu só vou Hoje já não. adiantar, porque a gente já está finalizando, eu vou adiantar que sexta-feira nós vamos continuar a nossa conversa. Porque, olha, passou aqui 7 ou 8 perguntas que eu não consegui fazer para a Ana. Então, nós vamos continuar nossa conversa na sexta-feira. O assunto vai ser o mesmo, é só continuar, porque tem muita coisa, né? Perna agitada, a questão de medicamentos fortes, né? Prejudica a memória ou não. Então, a questão do celular, de novo aqui, tem muita coisa. Quem acorda de madrugada e não consegue dormir, então, Mesmo a sexta-feira, questão a dos gente dá continuidade. pesadelos. Os pesadelos também, né? Alguém perguntou a questão de pesadelos, tem influência ou não? Tudo isso a gente responde na sexta-feira também, tá? Bom, Agora, acho que assim, muitas dessas perguntas, né, aquilo que a gente conseguir ainda responder hoje, não na live, né, mas aí já nos comentários. Então, a gente vai estar respondendo rapidamente nos comentários, mas muitas das perguntas também que vocês fizeram hoje e que tiver dentro, né, da conversa na sexta-feira, pode ser que a gente repita, tá? Mas quem fez alguma pergunta, algum comentário nesse sentido, dá uma olhadinha daqui a pouco na página do Facebook mesmo, que a gente vai procurar estar respondendo, né? Quem não conseguiu acompanhar toda a live pode assistir depois, ou pelo Facebook também, né, nas publicações, encontra lá o vídeo de hoje, ou então no YouTube, né? Aí encontra lá no YouTube, entra, escreve lá Lotus Terapia com L maiúsculo, Y, o T maiúsculo, e vai encontrar então os vídeos das nossas lives lá, né? Já vou despedindo, boa noite para todo mundo, tenham um ótimo sono depois dessa maravilhosa conversa. isso. E a gente gostaria de agradecer a Ana, né, a disposição de vir conversar com a gente aí. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Sexta-feira, então, estamos de volta com esse mesmo tema, continuando nossa roda de conversa. E aí será com o doutor Alberto. Ele é médico psiquiatra, mas também especialista na questão do distúrbio do sono. E aí a gente vai poder encher ele de pergunta também, tá? Então a gente espera vocês sexta-feira. Gente, muito obrigada pela nossa roda de conversa hoje, foi muito bom. E boa noite Olha, a todos. boa noite para todos. Obrigado pela oportunidade. E mais uma vez eu falo para vocês: eu amo dormir, eu amo sono. Presta atenção no seu, porque eu tenho certeza que você se apaixona rapidinho. Isso é o reator da vida. A gente precisa cuidar dele, né? E é importante tecnologia, com certeza é muito importante. Isso faz com que a gente se aproxime. Isso nos deu essa oportunidade de hoje, mas a gente precisa dormir, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Até mais. Boa Amém. noite para todo mundo Tudo de bom. então. Boa noite.